Essa agenda toda do Grupo Boticário ainda é mais exceção do que regra. Eu acho importante manter essa consistência. Então o consumidor cobra, a imprensa vai cobrar. Quando se entra nessas agendas, nessas conversas, elas tendem a ficar muito qualitativas. Sim. Eduardo Terra é fundador da BTR Retail, cofundador da BTR Varese e membro de diversos conselhos de administração. Presidiu a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo nos últimos 10 anos. É sócio da High Partners. Além disso, organizou mais de 50 missões técnicas internacionais de varejo e é autor de diversos livros. Alberto Serrentino é fundador da Varese Retail e cofundador da BTR Varese, membro de conselhos de administração e comitês de diversas empresas. É autor, palestrante internacional, foi apontado como Top Retail Expert pela Rethink Retail e nomeado na lista Global Retail Voices pela NRF. Fernando Moder, CEO do Grupo Boticário, é mestre em Direito Econômico e Social pela PUC-PR. É autor do livro Tributação Ambiental, a função do tributo na proteção do meio ambiente. Olá, bem-vindos ao podcast 10+10 BTR Varese. Eu, Eduardo Terra, meu sócio Alberto Serrentino, escolhemos 10 temas estratégicos que, em nossa visão, têm movido o varejo nacional e internacional e convidamos 10 CEOs muito importantes, na nossa visão, para falar um pouquinho aqui com a gente sobre esses 10 temas. Hoje, nosso episódio de encerramento, e aí uma frase que eu usei lá no começo, que a gente usa muito em inglês, last but not least, que em inglês quer dizer último, mas não menos importante, um tema que a gente é bastante apaixonado, tema da responsabilidade social corporativa, ou que a gente tem chamado de ESG, as questões climáticas, a diversidade, a inclusão. Nós vamos falar bastante disso, mas antes de entrar no tema, queria convidá-los novamente a seguir os perfis da BTR Varese e do 10+10. Primeiro no YouTube, né, as nossas duas contas, a dos episódios completos e a dos cortes, nas redes sociais, então TikTok, Instagram, Facebook, no Spotify, pessoal que faz academia, né, para acompanhar a gente aí treinando. Então, uma super saudação nesse nosso último episódio desta primeira temporada e muito animados, acho que foi uma jornada incrível de muita aprendizagem, muito conhecimento e hoje não será diferente. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que viabilizaram esse projeto, então a AWS, a Amazon Web Services, a Porto Bank e a Vetex. E queria cumprimentar aqui então Alberto Serrentino para as palavras iniciais de hoje. Isso aí, Edu, obrigado. Estamos chegando ao fim de uma riquíssima jornada de aprendizado e de compartilhamento de conhecimento, com talentos do nosso varejo e lideranças que fazem o nosso varejo e que inspiram outros líderes. Então, Fernando Moder, outro grande amigo nosso, prazer enorme ter você e ter você fechando o nosso ciclo e você liderando uma das empresas, sem dúvida, mais brilhantes da história do varejo brasileiro. Então, seja muito bem-vindo aqui conosco hoje. Quiser cumprimentar aqui a nossa audiência, Fernando? Sim, é uma honra estar com vocês aqui, né? Sei da seletividade que vocês têm para escolher as pessoas que estão por aqui, então para mim é uma honra estar aqui e estar dentre amigos também, é muito interessante. Muito bom. Então, Moder, para a gente esquentar um pouco, antes da gente entrar no tema central desse nosso capítulo, dessa sequência de temas estratégicos do varejo, fala um pouquinho do Grupo Boticário, né? Porque a potência do Grupo Boticário, ela escala com uma velocidade, um dinamismo tão grande que eu acho que as pessoas perdem um pouco a noção do todo, até onde vocês chegaram e onde vocês estão, né? Então, fala um pouquinho dos grandes números e do que é o negócio hoje. Tá legal, acho que é bom, né? Porque toda vez que a gente fala de Boticário, acho que a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é a loja que a gente tem, né? Boticário já são 47 anos, né? E a primeira ideia que fixa é a loja. A gente tem lojas espalhadas no Brasil inteiro, são quase 4.000 lojas da marca, o Boticário. Então, a primeira ideia é essa, mas o Boticário hoje, como grupo, vai muito além das lojas que a gente tem. Em algum momento da nossa história recente de estratégia, a gente resolveu ser um ecossistema de beleza, né? Qualquer que seja a conotação que isso possa tomar. Mas para nós é que passa por, toda vez que você estiver pensando uma necessidade de beleza ou a necessidade de presentear alguém, você deveria encontrar
ou na sua forma de conceber a sua necessidade, entender informações sobre isso e tal, no início da sua jornada, ou até na tua transação mesmo de compra, você deveria passar por o Boticário de uma maneira fácil, né? Então, como é que a gente faz hoje? No ambiente que a gente está aqui muito próximo, a gente tem lojas aqui muito próximas do que a gente tem, talvez a 500 metros de onde a gente está. Se a gente olhar para cá, provavelmente dentro desse prédio tem revendedoras também vendendo das nossas marcas, não só o Boticário, mas também de Eudora, de Elis Berenice, o I, são outras marcas que já estão presentes também na venda direta. E aí, se a gente passar por alguma farmácia, alguma perfumaria próxima, nós vamos encontrar também as marcas do grupo. Lógico, não todas as marcas, o Boticário não está lá, a gente tem Eudora, tem Stance, tem tantas outras marcas, Siage, principal marca hoje de cabelos do Brasil, a gente vai encontrar lá também. Então depende disso. E se a gente puxar o nosso aplicativo ou comprar pela internet, no desktop, nós também vamos encontrar todas as marcas presentes e aí, com a presença importante da maior e-commerce hoje que tem especializado no Brasil, de beleza, que é a Beleza na Web. Então a gente é mais ou menos isso. E, Modé, vocês recentemente começaram a divulgar o tamanho desse ecossistema, né? Que até então o Boticário falava muito em lojas, mas não falava na relevância econômica do negócio. Exato. Qual a escala do Boticário hoje? Acho que isso é legal de falar, porque a gente teve que ressignificar, né? Como a gente, assim, basicamente a gente não tem muita regra, mas o mercado meio que seguia isso, né? Quem está no setor de HBPC, principalmente Brasil ou fora do Brasil, mas o Brasil tem uma especialidade, tem a venda direta muito forte, tem a gente com loja, com a história de loja. Então, foi dividido mais ou menos cada tipo de companhia num tipo de canal. A gente meio que misturou. Implodiu isso, né? Meio que implodiu essa regra que existia. Então, o Boticário é uma primeira empresa que tem aqui no Brasil, e pela que a gente conhece também no mundo, que tem, assim, numa mesma territorialidade, todos os canais com bastante presença. Então, a gente, de fato, é um unicanal numa mesma territorialidade, que é muito diferente da unicanalidade, da multicanalidade, territórios diferentes. Vocês são especialistas nisso daqui, né? Então, vocês entendem como é difícil fazer tudo isso funcionar. Tem conflitos de canais, tem a jornada que não pode ser interrompida, ela é entendida desde a necessidade até a transação e pós-venda, tem uma série de coisas que acontecem. Então, a gente meio que, como você falou, usou a expressão, a gente meio que implodiu essa lógica, e a partir disso, então, a lógica que faz mais sentido para a gente, quando a gente está se comparando em termos do que a gente está fazendo, é a lógica de transação de venda com o consumidor. Sellout. Sellout. Né? GMV, né? GMV chama de GMV. Final. Essa é a lógica que mais equipara tudo isso, que no final das contas ele é o fim da cadeia. Tudo acontece. O consumo está aí. Para ele. O consumo está lá e ele retira de circulação mediante o seu consumo. Então, em termos de GMV, ano passado a gente fechou com quase 31 bilhões. 2023. 2023 a gente fechou com quase 31 bilhões de faturamento GMV. Né? De faturamento GMV, não, GMV, né? Nesse sentido. Este ano é interessante a gente falar, para não falar em números, porque também o mercado está se formando ainda, não fechou o mercado, né? O mercado vem vindo bem também, vem um crescimento bom, menor que ano passado, mas vem um crescimento bom. Imaginar que em valor, não em volume, porque a gente procura valor, a gente não procura volume, mas em valor, se a gente pudesse definir cada 4 produtos que vão chegar às mãos do consumidor brasileiro este ano, em 2024, um terá passado pelo Grupo Boticário. No universo da beleza. No universo da beleza. Não em volume, mas em valor, porque a gente procura, na verdade, um valor. Em cada 4. Um em cada 4. Para fazer isso, são 4.000 lojas, são mais outras 1.000 lojas de revendedoras que a gente tem. Milhões de revendedoras. Milhões de revendedoras que estão presentes no Brasil. E canais digitais que são canais digitais, Beleza na Web é o número 1, depois a gente tem o nosso canal que é de monomarcas também, que se associa com esse também, que é quase do mesmo tamanho que a gente tem em Beleza na Web. E uma capilaridade hoje no varejo multimarca, farmácias, perfumarias. Exato, são 120 mil pontos hoje, fora as 4.000 lojas do Boticário, que a gente está presente, farmácias sim, mas prioritariamente perfumarias, né, no Brasil inteiro que a gente está presente. Acho que uma expressão que você tem usado, o grupo saiu de um modelo monomarca, monocanal, a questão de 15 anos, menos, né? Exato. Para um modelo hoje que é muitas marcas e muitos canais. Em 2011 a gente inicia incursão na venda direta, seja com a Eudora, seja com o Boticário, as duas ao mesmo tempo, né? Nasce ao mesmo tempo, praticamente paralelas aqui. E a gente sai, sim, de monomarca, monocanal, para multimarca, multicanal, e hoje uma lógica de orquestração dentro de uma lógica de ecossistema. Eu sei que é um tema polêmico, se quer perguntar 10 pessoas, vai ter pelo menos 15 opiniões diferentes do que isso representa, mas para a gente é
O consumidor pensou numa necessidade, ou eu formei a necessidade para ele tem que encontrar a gente e tem que levar até a transição. Mas é bom você tocar nesse assunto, porque esse foi um dos temas que a gente listou, né, nessa agenda de olhar para a arquitetura estratégica de varejo, né, Edu? E a gente falou exatamente isso. É muito difícil rotular o que é um ecossistema, mas quando ele tem consistência, você entende. Você vê declinações diferentes e no caso de vocês é muito claro, né? O que amarra, qual é o fio condutor. É difícil talvez de definir, mas quando você está em frente de um, você consegue reconhecer a existência. Exatamente. Um pouco isso. É isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho do futuro. Estou com vocês lá já, acho que vai completar 5 anos no Conselho e acompanho, tenho o orgulho de acompanhar essa agenda. É parte desse sucesso aí. E acho que, principalmente nessa agenda que a gente vai falar hoje, vejo de perto a verdade e o quanto... De fato, o grupo nós vamos falar disso já, mas ainda nessa agenda de business, de negócio, queria que você dividisse um pouquinho, você tem pilotado isso muito bem lá com os vice-presidentes e com um time incrível de diretores, né? Desafios, pilares estratégicos para o futuro e um pouco de como é que você vê o grupo em 3, 5 anos. A gente olha mais para 3 do que para 5, né? Como é que você vê esse futuro breve aí do Grupo Boticário? Sim. Eu acho assim, no último tempo, né, se a gente voltar 3 anos para trás, a gente tinha uma companhia que era metade do que a gente é hoje. Em 3 anos a gente duplicou o tamanho da companhia, né? Então, isso foi por conta desse arranjo que a gente fez, de ressignificar a nossa estratégia em termos do ecossistema. Isso de um lado. Do outro lado, isso levou em consideração a necessidade da gente reprogramar toda a nossa estrutura interna. Através desse processo que a gente começa olhando para a estratégia e depois muda toda a estrutura interna, a gente saiu de uma visão que era mais competitiva entre unidades de negócio, competiam praticamente pelo mesmo consumidor, na mesma territorialidade, porque estão falando só de Brasil. Está presente hoje em mais de 40 países, com 14 marcas diferentes, mas Brasil ainda é o principal mercado, com mais de 98% de tudo que a gente faz, né? Então é muito importante aqui. A gente, nos próximos, entre 3 anos para trás, 3 anos para frente, vai multiplicar por 10 a nossa presença no internacional. Mas mesmo assim, pelo crescimento que tem aqui, ele continuará sendo um negócio bastante pequeno. Então a gente teve que reformular muita coisa interna, mudar completamente a estrutura que a gente tinha, sair de unidade de negócio e veio para um processo muito mais colaborativo, que lá dentro a gente chamou de um só grupo. Então imagina que em 3 meses, desde que eu assumi como CEO, a gente modificou a posição de mais de 1.000 líderes em todos os estamentos, desde vice-presidente, CEO, né, para começar comigo nesse processo. Todo mundo. Redesenhamos completamente a empresa, redesenhamos os sistemas de incentivo, uma série de coisas voltado mais para colaboração do que para competição. Com isso, eu costumo brincar internamente que a gente meio que, sabe a história do elefantinho que está lá cuidado no circo, amarrado na corrente e acha que está preso. Na hora que você pendura um barbante no pé dele, ele acha ainda que está preso, ainda na corrente. Tirou o barbantinho do pé do elefante e botou o elefante para correr do lado certo. Então a gente duplicou a empresa nesse sentido. Eu acho que do ponto de vista estratégico, a gente canalizou tudo que a gente tinha para fazer. Acho que hoje a implementação da visão de ecossistema está dada, não que ela esteja completamente realizada, mas a visão está dada, está impulsionada do ponto de vista estratégico. O grande desafio que a gente tem é lidar com essa complexidade de tudo que a gente gerou para a gente mesmo. Então, imagina operar numa mesma territorialidade tantas marcas, com tanta diversidade de canais que existem, posições todas e operadores diversos. A gente tem franqueados, revendedoras, mas tem o dono da farmácia, o dono da perfumaria, tem todo mundo aqui envolvendo esse processo. Aí a gente vê os conflitos de canais, sabe quanto isso é duro para o operador de canal, mas se a gente quer a lógica da centralidade do consumidor, a gente tem que privilegiar o consumidor. E o consumidor não enxerga conflito de canal, ele enxerga conveniência, enxerga facilidade de acesso, e ele me premia por isso. Então a gente tem que dar um jeito de organizar tudo isso. O grande problema que a gente tem, o grande desafio que a gente tem para poder equacionar, é justamente esse trabalho de correr atrás desse crescimento que foi feito e também de implementar as estratégias. Então, fazendo um pouquinho mais sobre isso. A gente está fazendo um ciclo de investimento muito forte agora. Anunciado, inclusive, agora recentemente. Fábricas, centro de distribuição, todo o footprint nosso logístico de Fabril está sendo modificado. A gente acabou de reinaugurar uma fábrica que, inclusive, nesse momento está parada aqui por 10 dias. Visitamos recentemente juntos. Exatamente, juntos. Na sua terra. Na minha terra, na Bahia. Na Bahia, em Camaçari, está lá, super fábrica. A gente quase que
duplicou a fábrica lá. Espetacular. São 800 milhões que a gente investiu lá e nesse momento ela está parada porque o software de funcionamento está sendo Para quem não sabe, fábrica também tem software, tá, gente? Exatamente. Parece, né? Tem o hardware e tem o software. Então está parada, são 10 dias que nós vamos fazer uma parada técnica para quê? Porque ela volta a funcionar 24/7, ela não para, ela funciona em regime de turnos ininterruptos, então funciona lá. Mas também inauguramos aqui em Cajamar, voltamos a inaugurar em Serra uma extensão do nosso centro de distribuição, então tem coisa espalhada para todo lado. Então, planejando, implementando uma fábrica que será lá em Minas Gerais, em Pouso Alegre. Pra vocês terem uma ideia da dimensão, essa fábrica, obviamente, ela não nasce com 1 bilhão de unidades, mas ela terá como limite 1 bilhão de unidades. Pra vocês terem uma ideia, hoje o Boticário, com 47 anos de história, ele deve produzir esse ano cerca de 800 milhões de unidades. Essa fábrica sozinha terá capacidade mais que o dobro de produzir 1 bilhão dobro de o unidades. Boticário ainda tem folga. Só com essa fábrica. Uma fábrica, a Camaçari é uma fábrica grande, praticamente equivalente ao que a gente tem lá em São José dos Pinhais, que foi uma sucessão histórica, né, de várias extensões que a gente foi fazer, e a gente produz lá cerca de 300 milhões de unidades, 350 milhões de unidades hoje. A gente tem muita coisa produzindo em terceiros hoje. Mas essa fábrica que nasce em Pouso Alegre, quando ela nascer, ela vai nascer do tamanho de Camaçari, que é a maior fábrica que a gente já teve nessa história. E ela deve funcionar daqui uns 4 anos. Isso traduz um pouco da potência, né? Ela é uma potência industrial, uma potência de desenvolvimento de marcas e de gestão de portfólio, uma potência de distribuição e de orquestração de canais. Onde dados, né? É importante nesse sentido, né? Orquestrar a demanda para isso aqui. Dá vontade de ficar aqui falando sobre o Boticário, mas a gente precisa pular para dentro do tema. Então, vamos lá. A gente precisa entrar agora naquilo que é o... Só antes, acho que ele falou só de um, queria deixar... Acho que tem muita gente nos assistindo que é desse ecossistema. Então, uma saudação especial que você também gosta aos franqueados, que são muitos, são mais de 400. Eu tive com eles hoje de manhã, fazendo ao vivo. Esse é o segundo podcast do dia. Então, os franqueados, as revendedoras, algumas estão... Aí, aos colaboradores. Nossos sellers. O ecossistema é grande. Nossos varejistas, todos. Então, já que você puxou os stakeholders, né? Sim, então vamos entrar no tema que diz respeito a isso. Né? Então, certamente o Boticário é um espelho de muitas das agendas e dos temas que a gente tratou ao longo dessa jornada do 10+10, mas particularmente, né, naquilo que está ligado à responsabilidade socioambiental, corporativa e de valores, de princípios e propósito, o Boticário tem uma consistência histórica, né, brutal, e certamente acho que você pode compartilhar e dividir muito daquilo que vocês vêm fazendo e a qualidade com a qual vocês vêm fazendo isso. Então, aqui, Modé, a gente entende que essa agenda ela se soma a todas as outras, ela é fundamental na visão daquilo que a gente está provocando com essa agenda aqui, que é, no que a gente desafiaria um CEO, um conselho, uma liderança estratégica de um negócio de varejo para pensar no futuro. E foi isso que embasou esses 10 temas, e esse é um deles, porque a gente entende que essa combinação de um propósito maior, de uma responsabilidade com impacto efetivo, de incorporar isso no modelo de negócio, nos indicadores, de ter stakeholders efetivamente contemplados no modelo de negócio e na estratégia, são peças fundamentais de um negócio próspero e sustentável. Então, a primeira pergunta que vai aqui para você é exatamente entrar nesse tema e como é que vocês traduzem toda essa agenda dentro daquilo que são as iniciativas, as ações, o modelo de gestão e a estratégia do Grupo Boticário. Legal, obrigado pela pergunta. A gente tem uma história, eu estou há 25 anos na companhia, então eu conheço boa parte da história da companhia e eu brinco, como eu fui advogado da companhia, o primeiro advogado corporativo interno da companhia. CEO advogado, muito interessante. Muito então, bom CEO. Eu brinco lá também, que eu conheço o resto da história, até por arqueologia jurídica. Tive acesso também a uma série de coisas da história. As encrencas todas. Para certificar as coisas. Né? Não é que ele é formado, advogado, você entrou como advogado. Entrou como advogado, então, montando o primeiro jurídico interno. Sim, mas depois foi um jurídico industrial, né? Que é um outro negócio assim. Lá dentro. Tá. Uma das coisas que eu sempre tive também, eu sempre tive predileção para a questão ambiental, então, e a questão do terceiro setor que a gente falava lá naquela época. Tanto é que quando eu faço mestrado em Direito, fiz mestrado estrito sensu em Direito, a minha dissertação de mestrado foi o segundo livro no Brasil que juntou tributação e meio ambiente. Olha que você legal. Pode usar tributação, na verdade, para favorecer a proteção ao meio ambiente. Foi o segundo título publicado no Brasil sobre esse tema. Na época, eu estou falando de coisas que foram publicadas em 2003.
Então tem uma história grande. Muito bacana. Bom. Eu acho que a história do Boticário, boa parte dela, eu estou lá, eu fico orgulhoso de estar mais da metade da história do Boticário, eu participei, 47 anos, eu estou 25 lá. E é muito legal da gente ver isso, a consistência que tem. Eu acho que primeiro é uma questão de convicção pessoal muito forte, né? Miguel traz isso, o Arthur embarcou nessa e deu continuidade, mas existe uma coesão de valores muito forte nesse sentido. Então existe de fato uma preocupação diária e ela não é dissociada da preocupação que a gente pensa em estratégia. Não é fazer estratégia, não é cuidar da execução do dia a dia e pensar o que a gente tem sob o ponto de vista da responsabilidade social corporativa, que acho que é talvez o melhor conceito que a gente vem trazer. Então a gente tem muita consistência nesse sentido de tentar olhar, na verdade, tudo que transborda aquilo que a gente tem, cria de impacto positivo, negativo para a sociedade como um todo, meio ambiente, todos os aspectos que a gente tem. É lógico que esse tema evoluiu, o sistema da contemporaneidade evoluiu. Hoje a gente chama isso tudo de ESG, né? É o nome, o acrônimo que a gente faz isso. Alguns falam em português, ASG também, né? Mas é questão do meio ambiente, social e a governança. Em geral, a gente hoje trata muito pouco a governança, trata mais o meio ambiente, pouco a social, ou vice-versa nesse sentido, mas a governança não fica um pouquinho aquém nesse sentido. Eu prefiro particularmente o conceito que a gente trabalhava já muito forte na década de 90, eu vim de uma outra entidade também, uma outra entidade empresarial, que também tinha muito isso forte, que era o Grupo IOSP, a Fundação IOSP e tal, também tem um trabalho muito bacana lá em termos de educação e tal. E que a gente tinha muito isso presente na década de 90. Quem viveu isso no Brasil na década de 90 tem um recorte muito próximo a isso, né? Banco Real, ABN, o Fábio Barbosa mesmo, né? Que teve uma história muito bonita criada nesse sentido e tal. São pessoas que criaram o GIF, criaram o Instituto Etos, uma série de coisas. A comunidade empresarial se movimentou muito na década de 90, 80, final de 90 nesse sentido. A gente lembra do Betinho, em 1997, falando de balanço social. As empresas deveriam publicar tanto o seu balanço contábil, financeiro, quanto o balanço social também, daquilo que entregava de bom para a sociedade, os impactos que criava na sociedade. Então, o tema foi bastante trabalhado, bastante trabalhado. No caso do Boticário, o que a gente sempre entendeu lá? A gente entendeu talvez um mecanismo assim que a gente usa e nos orienta até hoje. Não dá para você falar dessa responsabilidade social corporativa, o que a gente chama hoje, basicamente englobado no ESG, sem você fazer aquele mínimo legal. Não dá para você descumprir a lei, e no Brasil já é difícil cumprir tudo que tem na lei. Né? A legislação é complexa, ela impõe restrições ao seu negócio, ela não permite que você tenha liberdade total de compor o seu negócio da maneira que seja. E não estou julgando se elas são boas ou são ruins, elas são da forma que tem e a gente tem a obrigação de cumpri-las. Fazer isso aqui é fundamental, não dá para uma empresa se lançar nesse sentido de responsabilidade social, ESG, sem ter esse campo legal determinado. A formalização é a base. É a base. Até porque está falando da governança, não existe governança sem esse ponto. É difícil falar de ética se você não cumpre o básico, né? Exato, eu parto dali. Só que tem aí algumas atividades que acabam sendo feitas, e a gente tem alguma delas, a gente pode até falar sobre alguns projetos que a gente tem, que a gente procura não colocar, a gente acaba fazendo não necessariamente para toda a sociedade, tem impacto toda a sociedade, mas tem impacto mais uma comunidade de contorno, né? Então, o grupo de colaboradores que a gente tem, que a gente trata de uma maneira diferente do que a gente tem a obrigação legal de tratar, com tratamento de creche, tratamento de licença, a gente tem uma licença hoje que é uma licença parental, uma licença para homens também. Aliás, eu preciso que você dê um zoom nisso, porque acho que pouca gente ainda sabe, isso é uma das coisas incríveis, né? Sim. Explica um pouquinho o que é a licença parental, porque as pessoas não sabem e que tomara isso possa virar, né, reflexão para... A gente foi um pouco pioneiro nesse sentido, quando a gente fala licença parental, no nosso caso, tem várias experiências diversas das empresas, para o nosso caso ela equivale aos 4 meses de licença que as mulheres têm. Um homem... Ela é extensível ao homem, né? Qualquer arranjo que exista de sociedade conjugal, não importa que seja, se tiver a presença de um filho que necessita de um cuidado especial, homem e mulher têm o mesmo direito aqui de tirar 120 dias. A mulher hoje é estendida em alguns casos, né? A gente faz a extensão de 6 meses, mas homem, no nosso caso, é até compulsório. O homem obrigatoriamente tem que tirar também a licença. Isso é uma questão também importante quando a gente fala de progressão das mulheres na carreira executiva. Aliás, isso é muito pró-mulher, né? Sim. É muito importante que você coloque também na condição de paridade, até para os homens entenderem também como essa situação de ficar um pouco fora do ambiente de trabalho, retornar. Então, hoje, a gente tem um nível de retorno e eu diria, sem interrupção da carreira dos homens e das mulheres, de um nível, acho que talvez
melhor do que a gente tinha no passado. Tá? Então, foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Imagina que a implementação disso de maneira compulsória é uma decisão firme e vem sendo cumprida, e o que a gente hoje está avaliando aqui, depois dessa experiência, que já tem uma experiência, já vai para 4 anos que a gente tem experiência nesse sentido, é qual seria a melhor forma de equilibrar isso. Se homem e mulher deveriam sair no mesmo... Casais que tiveram essa oportunidade, tem colocado para a gente que talvez fazer isso de maneira intercalada, estender mais o prazo, seja melhor para a criança. A gente está avaliando isso depois da experiência, mas hoje é... do homem, do pai sair depois da mãe. Sair ou intercalar, ou poder intercalar um pouco. Então, eu acho, quer dizer, não vivi, mas quem viveu está colocando isso, acho que a gente está pensando lá, talvez é um belíssimo exemplo de equidade isso, né? Isso de verdade é equidade, né? Assim, você trata a questão familiar como unidade, né? E prioritária. Né? Aliás, você vai trazer um pouquinho de outras iniciativas, a Fundação, por exemplo, sim, né? Já. Mas eu queria falar do nosso primeiro patrocinador desse episódio, né? A AWS, aliás, super parceira do Grupo Boticário, né? Então, hoje, agradecer de novo aos nossos amigos Kleber Moraes, diretor-geral da AWS, Enio, o Eric, que acho que hoje trouxe a pergunta aqui para o Fernando Modé. Então, só lembrando, Rafael, enfim, nosso QR Code aqui na tela, que direciona sempre conteúdos e informações dos nossos patrocinadores. A AWS é uma plataforma de nuvem, líder mundial, com mais de 240 serviços completos, oferecendo soluções como computação, armazenamento, banco de dados, redes, análise de dados, machine learning, IoT e muito mais. 34 regiões hoje do mundo e em expansão para novos mercados. São milhões de clientes que vão de startups até o Grupo Boticário, né, em grandes empresas, confiando na AWS, sua infraestrutura, buscando agilidade e redução de custo. Então, obrigado ao time da AWS pelo patrocínio e vamos à pergunta AWS aí para o Fernando Nossos amigos aí da AWS, um grande abraço. E o Eric Seco, Modé, ele destaca, né, o quanto o Grupo Boticário está intrinsecamente ligado a esse tema, essas práticas, e ele, inclusive, traz aqui algo sobre o qual você pode comentar, uma iniciativa que vocês fizeram com eles, com a AWS, de capacitação para 300 mil pessoas em computação em nuvem. Mas a pergunta dele, você pode até comentar sobre essa iniciativa, mas a pergunta dele em parte você já respondeu, né? O que na origem fez o grupo olhar para essa agenda e incorporá-la na cultura, né? Mas principalmente o que faz isso continuar relevante para a sua liderança, para a sua agenda estratégica? Eu acho que, assim, bom lembrar da AWS aqui, nós somos parceiros de um dos programas que eu tenho mais predileção e carinho, né? Porque a gente desenhou isso juntos, né? Em algum momento para se cruzar. Hoje a gente está vivendo uma situação com uma felicidade incrível, né? A gente tem, de um lado, uma necessidade de profissionais de tecnologia, uma carência de profissionais de tecnologia, e pessoas que podem aí, que estão fora talvez da lógica desse mercado e que podem, recebendo um pouco de desenvolvimento, treinamento, podem acessar essas oportunidades. Aumentar a empregabilidade dessas pessoas, a empregabilidade atual, né? Um mecanismo atual, uma lógica uma lógica de operação digital que a gente está aqui, né? Que tem tantas necessidades aqui para ensinar. Então a gente tem a demanda de um lado e pode criar a oferta do outro lado. Então a gente criou no Grupo Boticário, a gente criou um programa que chama Programa Desenvolve, que a gente procura exatamente desenhar para isso. Dar inserção aí ao mundo digital através de cursos técnicos nesse sentido, de aprimoramento técnico, e a AWS é um parceiro importante nesse negócio que a gente tem criado junto com eles, de criar sofisticação para esse tipo de pessoas. Então são milhares de pessoas que já foram impactadas aqui. E a gente faz um recorte lá no grupo também, super bacana, que a gente circunda aqui pessoas que teriam mais dificuldades. Então, pessoas com mais de 45 anos de idade, um recorte étnico, e a gente está vendo aqui quanto isso também é satisfatório para criar esse tipo Aliás, estamos colecionando já os exemplos e iniciativas dessa agenda de responsabilidade social corporativa. Você comentava com a gente um pouco no nosso aquecimento, né? Queria que você trouxesse isso agora aqui no ao vivo, né? Para a nossa audiência, que na tua visão, não necessariamente nessa agenda de ESG, está o tema de como é que as companhias trabalham, por exemplo, a agenda de uma fundação, ou de temas que vão um pouco além
Sim. dos temas de olhar suas iniciativas climáticas, suas iniciativas de diversidade e inclusão. Queria que você falasse um pouquinho disso, Sim. o que está além desse ponto e dessas iniciativas do Grupo Boticário, da Fundação e de outros pontos. Legal. A gente, falando um pouquinho da história nossa, né, da década de 90... Que é o terceiro setor, fazia né? muito era o terceiro setor. Hoje, praticamente, a gente não ouve falar do terceiro setor, né? Eu tive o terceiro setor bastante da minha veia. Eu acho que a primeira revista que saiu de direito, ainda quando eu era profissional do direito, de direito e terceiro setor, eu tenho lá pelo menos uns 3 artigos meus escritos sobre advocacia pro bono. Primeiro artigo escrito no Brasil sobre a questão de fundos patrimoniais, endowments no Brasil, né? E tem temas como esses. Mas hoje a gente não ouve muito falar isso, embora existam muitas iniciativas já criadas no passado e muito consistentes de várias empresas ou grupos empresários, de vários, né? No caso do Boticário, a gente tem 2. A Fundação Boticário, que nasce em 1990, imagina 2 anos antes da Eco 92 acontecer aqui no Brasil, uma iniciativa pioneira do Miguel lá, formando uma fundação para a proteção do meio ambiente, né? E aí dá para a gente falar um pouco do que a gente faz lá. E o Instituto criado em 2004, que aí tem perspectivas diferentes, perspectiva como essa do desenvolvimento, né, do projeto Desenvolve, e outros tantos dos aspectos culturais e tal, que Então, a gente uma procura fundação fazer e lá. um instituto. E um instituto. Qual que é a grande diferença nesse sentido? A fundação talvez seja a maior decisão de convicção que um ser humano pode fazer nesse sentido, é destinar de maneira perene, parcela de um determinado seu patrimônio para uma finalidade. E aquilo, à medida que faz, ele se desloca. Não é mais uma empresa que eu vou lá e determino como tem que ser. Tem uma governança própria. Tem uma governança própria. Ministério Público. Ministério Público, velamento do Ministério Público e tal, mas é a dedicação de uma causa e um patrimônio afetado a essa causa que tem perenidade. É o caso da fundação. Se o Boticário desaparece hoje, a fundação continua, porque tem um fundo patrimonial montado lá, um endowment específico, para as causas ambientais, no caso não sociais, ambientais, lá que são colocadas lá. Nessas causas ambientais, o Boticário, eu tenho orgulho de falar, dos primeiros projetos, dos primeiros programas que havia lá na fundação, que a gente chama de PICN, Programa de Incentivo à Conservação da Natureza, incentivou pesquisas sobre o nosso meio ambiente brasileiro, biodiversidade brasileira. Sem ter conhecimento, difícil é você conseguir proteger o meio ambiente. Então, nós geramos muito conteúdo de cientistas e tal, sobre espécies que a gente não sabia que existiam, sobre espécies que a gente não sabia o comportamento, sobre como proteger uma determinada área, uma determinada fauna ou flora. São mais de 1.700 projetos, né, terminados, financiados pela Fundação. A Fundação é o órgão privado que mais financiou projetos de conservação da natureza no Brasil até hoje. Associado a isso, a gente teve uma preocupação com educação e mobilização, incentivos a outros stakeholders de praticar a mesma coisa que a gente faz, e todos nós estamos aprendendo, quem somos nós para dar lição para alguma coisa, mas tudo que a gente puder inspirar favorece também. E tem uma outra linha importante que a Fundação também sempre criou de maneira histórica, que é de fato de ter áreas naturais protegidas, RPPNs naturais protegidas. Tem um no bioma do Cerrado, tem outro na Mata Atlântica. São reservas, né? São reservas específicas. Eu costumo dizer que nessa reserva não é uma reserva extrativista. A única coisa que se extrai de lá são conhecimentos e fotografia e experiências, né? Você não extrai mais nada. Proteção e preservação, muito bom. Agora, Modé, você, além de ter começado no jurídico, você foi CFO do Grupo Boticário antes de se tornar CEO. Então tem uma questão, quando se entra nessas agendas, nessas conversas, elas tendem a ficar muito qualitativas. Sim. E tendem a ir muito para o lado de valores, de princípios, de boa causa, né? Da gratidão, da gratificação que as pessoas têm em poder fazer o bem. Mas isso precisa de indicador, né? A gente discutiu muito aqui, por exemplo, se fala muito em centralidade no cliente, a gente fala, não existe agenda de centralidade no cliente se você não conseguir colocar indicadores de cliente no centro do negócio. Então, senão ela fica uma agenda teórica. Assim, né? E aqui também a mesma coisa, né? Então, como é que vocês medem efetivamente o impacto gerado por esse conjunto de frentes e iniciativas que vocês têm, né? E o quanto isso de fato está gerando algum tipo de benefício compatível com o esforço que vocês estão fazendo? Acho que assim, uma coisa que é importante lá para a gente, como eu falei no início, a gente não vê essa agenda de maneira dissociada. Ela está muito integrada ao que a gente faz no dia a dia. Ela precisa estar assim. Então, dá alguns recortes, talvez, que ajudem a gente responder um pouquinho essa sua provocação, essa sua questão que você tem.
Toda vez que a gente vai lançar um produto, e a gente tem hoje no nosso pesquisa e desenvolvimento 6 mil novos produtos sendo desenvolvidos, né? A gente tem mais ou menos uns 3.500 SKUs hoje, né, sendo comercializados, e tem um pipeline de 6 mil, porque 30% do nosso faturamento acontecem por produtos que foram lançados há menos de 12 meses. Então tem um nível de inovação muito forte. Todo produto que entra nesse processo de desenvolvimento, ele passa, obviamente, de uma ideação, a gente entende a necessidade do consumidor, entende a necessidade, a potencialidade das nossas marcas, os atributos que a gente quer criar com aquele produto, e ele tem um conjunto de atributos que ele precisa atender, né? Desde o que ele vai, se ele é um creme, que tipo de sensação ele vai criar na tua pele, que tipo de problema ele resolve para você, endereça, qual é a percepção que você vai ter de valor naquilo, em termos do preço que você vai conquistar naquele negócio, qual a marca que está associada a tudo isso. Ela tem critérios ambientais também somados a esses. Então, na mesma medida que eu vou lá e meço a margem de contribuição daquele item, eu meço também se ele está com redução mássica, porque redução mássica é redução, na verdade a gente fala sempre do R, que é de reciclagem, na verdade esse é o terceiro R, né? A gente tem que primeiro reduzir, depois reutilizar, e o terceiro é reciclar. Então a gente esquece aqui, tem que trabalhar no primeiro. Sim. Então a gente puder gerar menos resíduo, isso é ótimo. Então, redução mássica, uso, na verdade, de materiais mais compatíveis com a facilidade de reciclagem ao final desse processo também é uma coisa que a gente olha. Então, procura olhar o impacto da vida daquele item para que a gente possa reduzir isso no desenho, porque se errou no desenho é muito difícil você consertar depois. Mas é mais um atributo que está lá e é mensurável assim com a margem bruta. Esse é um jeito da gente medir. Tem outro jeito, que na hora que a gente vai produzir esse produto, no final das contas a gente usa água, usa uma série de elementos naturais. Quando eu escrevi o livro é interessante olhar isso daqui, porque uma maior nota de rodapé que eu fiz foi de um livro que falava sobre desenvolvimento social, e ele falava que se você esquecer os aspectos ambientais, né, dos recursos ambientais, e usar, na verdade, a lógica de capital e trabalho, que é a solução do que a gente mede como PIB hoje, né, solução de capital e trabalho, é mais ou menos você tentar pegar uma tigela, colocar uma colher, e aí esse é o capital, e aí você mexe, e no final você vai ter um bolo. Não vai ter um bolo. Se eu botar elementos naturais ali, você não vai fazer um bolo nunca. Você precisa colocar coisa que a natureza te dá para você ter um bolo. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Para fazer a transformação disso, a gente usa energia elétrica, que de alguma forma tem um impacto aí nesse sentido. A gente consome bastante água, né? Tem bastante água para produzir os nossos produtos, seja dentro do próprio produto, seja no processo produtivo, lavagem de uma determinada máquina para poder ser utilizada para uma invase de uma outra e tal. Então a gente também mede qual é o consumo unitário para o produto que a gente está fazendo sobre isso. Isso é um jeito também de medir o impacto e quanto efetivo você está sendo nesse uso, que a gente chama isso de ecoeficiência. Tudo isso é medido, né? Tudo isso é medido. E para tudo tem metas. Tudo tem metas, tem métricas e tem, primeiro assim, métricas e metas. A gente põe a métrica para medir e aí põe a meta para colocar. Que estão ligadas a incentivos. Que estão ligadas a incentivos. Nesse caso específico do uso de recursos, da ecoeficiência, é interessante que o eco da economia e o eco da ecologia se juntam, né? Porque quando você está reduzindo isso é bacana. As coisas, na verdade você tem uma diminuição de custos associada. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu estou fazendo isso e essa é uma agência que me custa. Não, quando você está no lado da ecoeficiência, é na veia isso. Sim. Se você usa menos energia, você economiza energia. Se você usa menos água, tem lá. Menos insumos. Se você usa menos matéria-prima, é menos matéria-prima e tudo mais, entendeu? Então, a redução da ecoeficiência é o que se associa o eco de um lado, economia, com o eco de ecologia. Agora, uma outra coisa que você vem falando bastante, queria que você trouxesse para cá, ainda no por desenho, né, o by design, no aspecto social, eu acho que hoje a estrutura de canais do Grupo Boticário, onde a venda direta tem um papel importante, essas milhões de representantes que você trouxe, me parece que isso também, por desenho, já é um processo importante de responsabilidade social, de geração de renda complementar. Queria que você falasse um pouquinho desse ponto. Esse é um ponto bom, porque às vezes as pessoas pensam que está tão distante, né? Uma agenda como essa é tão sofisticada, tem tantas coisas que são barreiras para entendimento e tal, e às vezes é coisa mais simples, né? No nosso caso, eu gosto de imaginar assim, ó, lógico que a gente está pensando nas necessidades dos consumidores, e a gente tem diversas marcas, são 14 marcas que a gente tem, estou falando nem das submarcas, porque aí 14, né? São centenas de marcas, né? São marcas como Boticário e Eudora, mas dentro de Eudora tem infinitas outras marcas de linha, né? Dentro de Boticário tem infinitas outras Dr. Jones, que faz a minha barba Dr. Jones, né, também.
Então, acho que tem isso, a gente consegue entender a necessidade do consumidor e transaciona com ele um valor em produto e em experiências de compra, né? A gente faz isso em todos os nossos canais. Esse valor é monetizado. Quando a gente monetiza isso daqui, a gente monetiza de uma maneira que permite uma capilaridade incrível disso. A gente distribui para pequenos comerciantes, que são os donos de perfumarias, os nossos franqueados, hoje não, nem tão pequenos assim, né? Hoje a gente está com cerca de 400 e tantos franqueados, quase 450 franqueados, que já são negócios de médio, grande porte, né? Mas a gente distribui também numa capilaridade, distribui para milhões, milhares de representantes, como a gente tem, de uma maneira, distribui para fornecedores pequenos, médios, grandes também, então distribui esse valor que a gente consegue capturar e transacionar com o consumidor de uma maneira muito legal. Isso já é uma preocupação de impacto, que cria impacto social relevantíssima. Geração de impacto é uma palavra importante. O nosso propósito, que a gente acredita, que a gente faz, eu brinco que a gente vende perfume para poder atender esse propósito, toda vez que a gente cresce nesse sentido, a gente está crescendo a criação de oportunidades. Criar oportunidade através da beleza para transformar as pessoas e transformando os indivíduos, a gente acha que vai transformar, na verdade, as coletividades. É nisso que a gente acredita. O mecanismo que a gente encontrou para fazer isso é vendendo o que a gente vende de perfumaria e cosmético. Então, acho que por desenho a gente tem muito dessa característica que é super bacana da gente ressaltar. Vamos falar da VTEX? Vamos. Bom, queria trazer então agora nosso segundo patrocinador desse episódio, dessa temporada, né? Que hoje chega a esse grande fim, né? Com esse tema espetacular, que é a VTEX, que eu acho que muitos de vocês conhecem, quem acompanha a temporada vem acompanhando a gente falar da VTEX. Mais um super agradecimento a Rafa Rezende, presidente Brasil da VTEX, a todo o time de marketing da VTEX, Isa e aos fundadores Mariano Geraldo e todo o time VTEX, próximos também do Grupo Boticário. Bom, a VTEX é uma plataforma de Composable Commerce, que o Roberto já deu aqui uma aula, né, no primeiro episódio, já falamos. Uma abertura. Para quem quiser entender um pouquinho mais, está assistindo só esse episódio, volta lá no primeiro, que a gente explica um pouquinho mais, que é uma das tendências importantes da arquitetura de comércio hoje para o varejo, né? Que é uma plataforma de Composable Commerce completa que revoluciona a forma com que marcas, né? Então não só varejistas, e se conectam com seus clientes, com uma série de funcionalidades e pré-integradas. A VTEX está hoje em 43 países, então é uma empresa brasileira aí que de fato nos traz orgulho. 2.600 clientes, incluindo Carrefour, Colgate ou Colgate, né, como a gente diz, Motorola, Sony, copos Stanley, né, que a gente falou um pouquinho aqui do nosso copo de água, Black & Decker, enfim, uma empresa que está em constante evolução, então um super obrigado. E aí a Rafa acho que trouxe uma pergunta para o Modé. Então aí cumprimentando nossos parceiros, amigos da VTEX, a Rafa Rezende, Modé, ela na verdade ela conecta um pouco com o que você estava falando agora há pouco, né? Mas ela pergunta especificamente se vocês conseguem associar retorno financeiro direto para a empresa a médio e longo prazo desse conjunto de iniciativas, né? Como é que os resultados da companhia se conectam com os resultados das iniciativas de responsabilidade? Acho que aí as duas coisas. A relação de causalidade, ela é muito difícil de você estabelecer. A relação de lógica de conexão com isso é muito mais fácil de estabelecer e tem. Obviamente, quando você tem todo esse tipo de trabalho, ele é consistente, ele se demonstra, por exemplo, no grupo de colaboradores, uma proposta, né, de valor, de proposta que atrai muito mais gente e retém muito mais gente. A gente tem gente dentro da companhia e que entende que isso aqui é um potencial de atração e de retenção, escolhe trabalhar numa companhia assim. Até porque ele sente lá, da forma que a gente costuma lidar com as coisas, que ele está construindo, ele é parte da construção de uma obra coletiva, né? E ele faz parte disso. A gente tem isso muito fortemente quando a gente transaciona com os nossos franqueados, fornecedores, todos eles, se for ver, nessa relação que a gente tem, uma das nossos valores, que a gente chama de essências, né? Uma brincadeira que a gente faz entre o que é essencial e o que também é fragrância, que é o que a gente tem como o carro-chefe do nosso negócio, chama de essência, uma das principais essências que tem, nutrimos nossas relações e o sucesso responsável. Então as pessoas se identificam com isso, fortemente. Então há sim uma atribuição de retenção de melhores profissionais ou de atração de melhores profissionais. Isso é importante. De outro lado, assim, eu tive chance já de defender Boticário, não na lógica de advogado, mas na lógica, na verdade, de defender ideias que a gente está tentando propugnar junto aos diversos
entes governamentais, federal, municipal, estadual, e é muito bom vender Boticário. Sim. Muito fácil. É uma agenda boa, uma agenda boa, uma agenda que cria valor. A imagem é muito boa. Tem um advocacy que precede o... Exato. Então é muito fácil fazer isso, é muito gostoso do ponto de vista pessoal, inclusive, estar à frente de um governador, presidente da República, falando do que a gente faz, né? Porque a gente tem muita consistência, muita tranquilidade por ter consistência do que a gente faz, então dá muita tranquilidade, e os impactos são muito fáceis de serem mensurados no sentido da percepção real das pessoas. Estou falando de numerométrica, né? Nesse sentido do retorno. Mas você está tocando num ponto que é Isso é muito sutil, mas muito poderoso, e nessa gente refletido, assim, é a qualidade das relações com stakeholders, né? Ou seja, você está falando, olha, a gente sabe que isso atrai gente melhor, engaja mais as pessoas, mas também gera relações mais próximas com fornecedores, com franqueados, com governo, com entes no bom públicos, sentido, né? Financiadores. Você melhora a qualidade das relações com stakeholders, isso com certeza melhora o resultado para o negócio. Geral, assim. E não é feito para isso, mas isso é um dos benefícios. Exato. Mas acho que assim, quando a gente estava no Esquenta aqui, acho que você poderia voltar, porque você falou, e eu acho que esse ponto é muito, muito sensível estrategicamente, né? Quando você falou, é indissociável do nosso modelo de negócio e da maneira como a gente concebe é indissociável. a nossa estratégia. Não tem, a gente faz a estratégia, faz a execução e também cuida. Não, faz parte do desenho, como eu falei. Estou descrevendo alguns processos que a gente tem, desde a formação de produtos, decisão de produtos, industrialização disso, ou posso colocar também quando a gente decidiu fazer a nossa segunda fábrica. A primeira nasceu em Curitiba, a segunda a gente podia fazer em vários lugares, e com o centro de distribuição também, a gente fez os dois ao mesmo tempo. E a gente resolveu fazer na Bahia. A gente queria ir para o Nordeste, era importante a gente estar próximo daquele mercado, para vocês terem uma ideia, na época que a gente fazia, crescia mais de 30% ao ano, o mercado, não a gente, o mercado. O Nordeste como um todo. Crescia lá, então, uma onda importantíssima, a gente está falando lá, nos 2010, essa maravilha que a gente viveu, parece tanto tempo, mas a gente viveu uma maravilha nesse sentido. Então era muito importante para a gente estar lá. Agora a gente podia ter feito em vários lugares. A gente resolveu fazer numa cidade que chama São Gonçalo, que é perto lá de Feira de Santana. É uma cidade que a gente olha para lá e toda vez que eu vou lá eu me emociono muito. Eu também, já fui duas vezes e voltei emocionado. Aquela tecnologia que a gente tem no centro de distribuição, cara, aquela tecnologia, é uma tecnologia que vem de empresa austríaca, alemã, junta, naquela configuração, é o centro de distribuição mais produtivo do mundo. E é feito por baianos que não tinham oportunidade. A gente fala... Baiano, muitas vezes a gente tem um certo preconceito olhando daqui, que na verdade não está voltado para o trabalho, não tem a lógica disso. O que falta lá não é vontade, falta lá é oportunidade. Quando você dá oportunidade, as pessoas vão lá e sabem. E toda vez que eu estou andando por ali, é incrível isso, né? Cada pessoa do chão lá que a gente tem, trabalha nas condições mais simples, né, de processos mais simples, sabem exatamente o que estão fazendo. Todas elas vêm me ensinar o que elas estão fazendo. Eu aprendo muito com elas, bastante com elas. E é muito verdadeiro isso. O nível de satisfação que a gente mede, né, da força de trabalho lá é incrível 100% todos os anos. 100%. Se tiver 110, é 110. 100%. Engajamento total. Engajamento total. Isso é muito legal. Por desenho, a gente resolveu estar lá. Assim como a gente tinha feito em 2009 também, resolvemos estar em registro. Então, aqui no Vale do Paraíba, que era uma questão do Ribeira, não Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, aqui próximo a São Paulo, uma região pobre do estado. A gente resolveu fazer bem no meio, ali para poder fazer isso. Incrível como a gente consegue, na verdade, ter mais impacto real, mas com alto engajamento. Mas acho que isso pressupõe, né, Mandé, aquilo que você falou no começo, né? Ou seja, ou isso está impregnado na cultura, né, na visão dos fundadores que foi se perpetuando no tempo, né? Agora, se fala em termos de retorno, né? Você tem uma ideia, a lógica do Miguel, principalmente, que foi ele que criou isso daqui, o Arthur veio na sequência, mas é como se fosse uma coisa só. No final das contas, quando a gente está falando que a gente fala de investimento social privado, existe uma política de investimento social privado há mais de 25 anos dentro do que hoje é o Grupo Boticário, que não importa quanto dê de lucro, 1% da receita líquida é destinada para investimento social privado. Garante o funding para as iniciativas. Então, a lógica é um pouquinho inversa. Sim. Eu não estou preocupado no retorno, eu estou tirando já da primeira linha, que é a linha tirei imposto. Primeiro isso, já separo. Vai custar mais caro. Já separo isso. A lógica é um pouquinho invertida. Muito bom. Queria trazer agora um pouco do nosso terceiro patrocinador nesse nosso último episódio, que é a Porto Bank, que também esteve conosco nessa temporada incrível. Agradecer aqui Marcos Loução, CEO da Porto Bank, todo o time da Porto Seguro, desde o Kakinoff, Luiz Arruda, todo o time de marketing,
Oliver, Mari e todos que nos apoiaram. Bom, a Porto Bank é uma empresa que consolida os produtos e soluções do Grupo Porto, né? E o cartão Porto a gente fala, somos usuários assíduos, ativos, né? Que foi o primeiro a zerar o IOF aí das compras internacionais, né? E no exterior, seja em compras online, seja em lojas físicas. Também tem o benefício do Tag Porto Bank, né? Sem mensalidade em pedágios, estacionamentos, o Porto Plus, descontos de seguro alto, combustível Shell Box, entre outros. Também tem a liderança em fiança locatícia, consórcio de imóvel, enfim, descontos em ingresso para a Fórmula 1, Cirque du Soleil, enfim, muito bacana. Então, super agradecer aqui ao apoio da Porto Bank, que tem um papel importante aí nesse ecossistema de varejo. E temos uma pergunta também. Temos uma pergunta mandada para você. Que eu acho que conecta muito, acho que você vai trazer. A gente não falou disso, deixamos justamente para esse momento. É um dos pilares, né, que é a MOS, que acho que o pessoal talvez não conheça. Né? Acho que você pode falar da MOS um pouco, e aí o Alberto traz a pergunta do Loução. A MOS, para quem não sabe, é o pilar financeiro, né, de pagamentos do Boticário. A gente tem lá a gente sempre teve uma provocação de como é que a gente consegue integrar produtos financeiros em toda a cadeia, desde fornecedores até recebíveis dos nossos varejistas franqueados ou sellers que a gente tem hoje. Quem orquestra tudo isso para nós é uma empresa chamada MOS, que na verdade é uma subadquirente, uma das maiores que tem no Brasil, e tem outros produtos financeiros, desde antecipação de recebível vai para todos os lados aqui. Então a gente integra muita coisa, e hoje ela responde também para uma coisa importante, que é a lógica de funcionamento da nossa venda direta, né, onde boa parte desse impacto social acaba acontecendo. Então, isso reforça muito o que você estava falando sobre ecossistema no começo, né? Porque quando você tem essa cola que permite, né, integrar os vários negócios, é que você vê que de fato são peças sinérgicas, né? O que o Loução perguntou para você, Modé, como é que as várias soluções financeiras que hoje vocês desenvolveram contribuem para a fidelização do cliente e para a experiência de compra? Eu acho que assim, primeira coisa, a gente sabe, tem falado um pouco menos agora, mas retirar atrito dessa operação, né? A gente cria uma lógica de encantamento, você vai no checkout e a vida é diferente disso. O checkout tem que ser totalmente sem atrito, né? Sem atrito, invisível. Tem que ser um ponto que, na verdade, não te crie nenhuma desilusão em toda a experiência que você for fazer. Boa parte disso é o funcionamento que a gente tem no momento de pagamento. Então, hoje a gente tem lá a tecnologia MobShop, tudo na mão das nossas vendedoras, não precisa ser caixa. As lojas hoje são algumas ainda que têm caixas, principalmente as maiores, mas o resto não tem. Então, a gente procura evitar esse tipo de dissabor aqui, que ninguém quer passar por esse tipo de dissabor. A MOS também, ela traz uma questão importante, que eu acho que aí tem a ver com o nosso tema aqui importante que eu estava falando. Imaginar que a MOS hoje, ela analisa mais ou menos cerca de 4 milhões, 4 milhões e meio, 5 milhões de crédito de pessoas físicas por ano, para manter a nossa base ativa de revendedoras. Então, a concessão de crédito, que esse microcrédito, muitas vezes para pessoas que estão ou não bancarizadas, ou pouco bancarizadas, ou com uma lógica, na verdade, que não permite entender a potencialidade que ela tem e viabilizar o pequeno negócio dela, eu acho que tem um impacto social relevantíssimo. E, de novo, não estou fazendo isso por caridade, estou fazendo isso porque parte do meu negócio, está desenhado assim, precisa disso, e a gente aprendeu a fazer isso. E a MOS é que cuida disso. Hoje a gente faz isso, a MOS faz a lógica de desenvolvimento de todo o circuito de crédito, desde a concessão à recuperação para todos os franqueados. Né? Muito bom. Modé, eu vou fazer uma última pergunta da minha parte, depois o Roberto vai começar a puxar um encerramento. O nosso passou muito rápido aqui. Mas assim, naturalmente a gente sabe, gostaríamos até que fosse mais a regra do que a exceção, mas essa agenda toda do Grupo Boticário ainda é mais exceção do que regra, né? E você claramente demonstrou, deu uma aula aqui desse tema que a gente está chamando de mais de responsabilidade social corporativa. Claramente você é um entusiasta, um apaixonado e um conhecedor. E eu queria saber um pouco da tua opinião. Você lá no começo deu um contexto histórico lá de anos 80, 90, Betinho, né? Me lembro bem disso. E estamos aqui, né, nos meados dos anos 2020, né? Na tua visão, avançamos? Aonde estamos? Em termos de Brasil, em termos de varejo, você acha que avançamos, evoluímos? Como é que você vê o contexto, né? Tirando um pouquinho o Grupo Boticário, que a gente já falou bastante, eu queria que você desse um pouquinho da tua visão
do mercado sobre essa agenda? Eu assim, tendo visto muito isso, né, tendo vivido muito de perto, eu acho que eu tenho uma sensação bem cética nesse sentido. Acho que a gente deu uma retroagida ao invés de avançar, né? A gente fala mais, mas sem consistência. As pessoas tentam, na verdade, criar uma lógica que é uma lógica mais mercadológica, né? Buscando retorno. E de sinalização de virtude, né? A gente, né, um pouco mais lembrando Aristóteles, a virtude tem que ser reconhecida pelo outro e não por você. Então, eu acho um pouco que é contraditório do que se fazia lá naquele outro momento, tinha mais consistência. E fazer mais, né? Exato. E tem várias empresas no Brasil que remontam àquela época e tem coisas muito consistentes, não estou generalizando. Mas eu acho que tem uma série de, vamos chamar assim, de neófitos, né? Estão chegando agora e, no final das contas, estão desmontando uma agenda que era uma agenda mais consistente. Eu acho que em algum momento isso já começa a se equilibrar, a se corrigir. Porque, no final das contas, boas empresas que se lançaram de maneira meio desavisada, perdendo consistência, estão sendo cobradas e eu acho bom que sejam cobradas. Eu acho importante manter essa consistência. Então, o consumidor cobra, a imprensa, né, vai cobrar, outras empresas vão criar pressão sobre isso, às vezes até regulatória sobre os temas, né? E isso, acho que isso é importante também. Então, tem uma visão cética, mas eu acho que a gente está passando aqui para uma lógica... Uma freada de arrumação. Uma freada de arrumação mais positiva. Bom, e aí, Moder, para pegar esse gancho e aí a gente jogar a última pergunta, né, daria para ficar aqui com você mais uns 2 dias conversando, tem muito assunto, mas para que haja essa consistência, então o que você poderia deixar assim de recomendação? Ou seja, o que fazer, o que não fazer, o que você diria para outros CEOs, para outros líderes que genuinamente queiram avançar com qualidade nessa agenda? Eu acho que assim, tem muito material e gente boa para fazer uma boa agenda consistente. É só filtrar as coisas. Acho que o grande papo, eu falo sempre assim, o Edu já me ouviu falar várias vezes sobre isso, a grande dificuldade que eu tenho como CEO, numa companhia como Boticário e qualquer outra, né, nesse porte também, é separar ruído de sinal. A gente é muito impactado por muita coisa que acontece todo dia, coisas que não necessariamente são boas, são novas, mas não são boas. A gente hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente meio confunde, né? Novo com bom, né? Não necessariamente novo é ruim ou é bom, são só critérios diferentes, né? São adjetivos para situações diferentes. Então, a primeira coisa é ter consistência nisso, eu acho que buscar, na verdade, se informar e criar uma condição de acesso para o tema que seja compatível com o momento que você esteja vivendo, mas consistentemente vai evoluindo, né? Vai criando novas habilidades para o futuro. Acho que isso é mais importante. Não é abraçar tudo de uma vez só, mas fazer de uma maneira consistente. Rápida inclusão nisso. Como é o desafio? Você ainda tem o privilégio de ter o fundador muito próximo do negócio e ainda com uma presença importante para a cultura, né? E para o reforço de quanto isso é importante. À medida que as empresas se distanciam dos fundadores que plantaram essas sementes e que fizeram isso fazer parte da cultura, como é que é o desafio de perpetuar essa agenda? Eu acho não tem outro jeito. Ele é grande. A gente, o Edu sabe, a gente tem lá um dos eventos que a gente faz para tentar, na verdade, ressignificar essa cultura, porque também ela precisa ser adaptada ao mundo atual, né? Ela não perde a sua essência, precisa ser ressignificada. A gente tem evento para 1.700 líderes e nesse evento de 1.700 líderes, uma das coisas que eu tenho feito bastante e tenho insistido muito é que estejam os 3 CEOs da história do Boticário estejam no palco, para contar histórias, para ressignificar os seus valores e para regerar esse tipo de conexão, que também não é só racional, é bastante emocional, é muito emocional. Sim. Então a gente precisa fazer isso. Então nesse evento que a gente tem, a gente programa exatamente momentos para criar esse tipo de inspiração. Isso é fundamental. Tem que ter essa prática, tem que ter desenho para fazer isso, tem que ser intencional e tem que investir um tempo muito grande. Boa parte do tempo que eu invisto hoje como CEO, na primeira trajetória minha chegando como CEO foi para implementar a estratégia. Hoje é basicamente cultura. É cultura, 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 cultura. A estratégia está lançada, o que vai sustentar é a cultura. Muito bom. Cultura, na verdade, engole a estratégia no café da manhã. Falamos sobre isso, inclusive. Obrigado. Sensacional. Falei que eu tinha dito na abertura que esse era o último, mas não era o menos importante. Acho que a gente demonstrou isso fazendo e não falando, né? Ou, quer dizer, falando, mas fazendo e falando. Então, agradecer a Fernando Moder, CEO do Grupo Boticário, que assim, trouxe insights e inspirações incríveis sobre esse nosso último tema. Agradecer aqui ao Alberto Serrentino por essa temporada incrível. Agradecer vocês por essa audiência maravilhosa nessa primeira temporada aqui do 10 mais 10, BTR Varese, que vira um livro já.
Então, daremos notícias em breve para vocês desse conteúdo que foi gerado ao longo desses riquíssimos episódios, que o nosso propósito foi dividir, compartilhar e educar, no bom sentido, esse mercado do qual nós somos completamente apaixonados e que nos deu tanto até hoje, que a gente tem aí quase que uma obrigação de devolver, que é esse varejo brasileiro. Então, aqui a gente encerra essa temporada com muito obrigado a todos vocês e até breve. Isso aí. Legal. Fechou. Muito bom. Excelente.